Fala pessoal, beleza? Professor Gabriel Andrade na área para iniciarmos uma super aula de processo penal. Na verdade, no nosso curso online exclusivo para você do Rota Concurso, nós trabalharemos todo o direito processual penal. E se você está se perguntando, professor, esta aula será proveitosa para eu que irei fazer carreiras policiais, fazer a concurso de tribunal? Sim, afinal, nós iremos trabalhar todo o direito processual penal de forma didática, de uma forma bem tranquila. Ao final deste curso, eu falo no que tange a minha matéria e tenho certeza em relação às outras matérias também. Afinal, todos os professores aqui são de alto nível. Então vamos lá. Ao final do nosso curso de Direito Processual Penal, você estará apto a acertar qualquer questão, obviamente dentro da temática trabalhada, na medida da cobrança para o seu concurso público. Professor, como que nós iremos trabalhar? Primeiro, qualquer matéria que você for estudar, eu sempre aconselho. Você primeiro visualiza no âmbito geral, pega uma parte conceitual, então nós trabalharemos o conceito de processo penal, e depois nós iniciaremos o tema da aula propriamente, que é o quê? Princípios processuais. Então coloque no seu caderno, você também tem um material aí abaixo do vídeo, né? Princípios processuais será o tema da aula. Porém, antes, eu quero fazer uns apontamentos necessários que engloba de forma geral o processo penal. Então, o que seria este processo penal? O que seria o direito processual penal? E é o primeiro tópico. Qual o conceito de processo penal? Temos um conceito formal, eu coloquei no quadro e está no seu material também, que nada mais é que, olha só, o conceito de direito processual penal, conjunto de normas, regras e princípios que visam regular a jurisdição do Estado e instrumentalizar o poder de punir do Estado. Esse é um conceito mais técnico. Então vamos lá. Vamos na prática, vou te explicar na prática. Você feriu uma norma de direito material. O que seria o direito material? Quando eu falo em direito material, eu estou me referindo ao direito penal, ao direito penal. Então você cometeu um crime, artigo 121, homicídio. Você feriu uma norma de direito material. A partir do momento que você feriu uma norma de direito material, surge para o Estado o poder-dever de punir. Então o Estado, ele irá exercer o seu ius puniendi, que é o poder punitivo estatal. Então o conceito de processo penal, um conceito mais técnico, seria este: conjunto de normas, conjunto de regras, conjunto de princípios. Olha o tema da nossa aula, princípios. Conjunto de princípios que visam regular essa jurisdição. É a soberania, o poder de soberania que o Estado tem, que visam regular a jurisdição do Estado e instrumentalizar e dar efetividade ao poder de punir do Estado. Então, o processo penal, ele entra em ação quando uma norma de direito material for ferida, beleza? Então você tirou uma vida, feriu uma norma de direito material, o processo penal entrará em jogo. Tanto que eu gosto de falar de forma bem atécnica. Agora o conceito de maneira informal. O processo penal, eu vou colocar aqui no quadro para você, ó. Anote aí. O processo penal, ele é o dono da persecutio criminis. Olha aqui, vou anotar aqui no canto, até de vermelho. Veja só, o processo penal, ele é o dono da persecutio criminis. Isso aqui, a persecutio criminis, é de forma mais didática para você compreender. Essa linha aqui, ó, seria a persecutio criminis. Ou, esse nome em latim, né, traduzido persecução penal, que tem duas fases. A fase de investigação, olha só, investigação, beleza? E a fase, olha aqui embaixo, processual. Processual. Então, quando você fere uma norma de direito material, o Estado ele irá buscar elucidar o crime. Ele irá perseguir aquele crime, para ao final, obviamente, dar uma sentença absolvitória ou condenatória. Esta fase de investigação, temos aqui nessa fase de investigação o inquérito policial ou até mesmo procedimento de investigação criminal, que é o PIC do Ministério Público. E a parte processual, nós temos aqui, ó, a ação penal, aqui em âmbito de Ministério Público lá já. Tranquilo? Então, processo penal, essa parte conceitual eu preciso que você compreenda. Eu vou até apagar aqui, ó. Eu preciso que você compreenda o conceito, que nada mais é dono da perseguição do crime. Então quando eu cometer um crime, o Estado vai perseguir este crime. É o processo penal. Tranquilo? E aí entramos nessa parte principiológica. Bem tranquilo, você verá que não tem muita novidade. Quando é cobrado em prova de concurso, é a literalidade. Uai, professor, mas esses princípios processuais, eles estão dentro do Código de Processo Penal? Alguns implícitos e a maioria deles estão lá na Constituição Federal. Então, alguns editais trazem este tópico aqui, ó, como assim, ó, princípios constitucionais do processo penal.
Princípios constitucionais, porque tem a previsão lá na Constituição. Então, a maioria destes princípios, inclusive o primeiro que nós iremos trabalhar, a previsão está lá na nossa Carta Magna, na nossa Constituição Cidadã, beleza? Então, veja só, parte principiológica, tema da nossa aula, princípios processuais. Vimos o conceito de processo penal, ele vai buscar elucidar um crime. Essa perseguição do crime, ela tem que ser regida pelos princípios, esses princípios que nós iremos trabalhar. Por exemplo, devido processo legal. No que consiste o princípio devido processo legal? Ele tem previsão legal lá no artigo 5º, inciso 54 da nossa Constituição Federal. Veja só, e nós estudaremos ele sobre dois viés, sobre o aspecto material e sobre o aspecto formal. Eu preciso agora que você acompanhe no seu material aí a literalidade, veja só, a literalidade do inciso 54, que diz assim, ó, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Novamente, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Pois bem, professor, esta literalidade, este inciso 54 da Constituição, ele está trabalhando o devido processo legal? Sim, o devido processo legal, que diz que nessa perseguição do crime, né, o Estado ele tem que respeitar o processo legal, ele tem que respeitar todas as etapas previstas em lei, tanto na fase de investigação, quanto na fase da persecução. O Código de Processo Penal, ele estabelece etapas a serem seguidas. E note, o Estado, ele tem que respeitar esse devido processo legal. Quando eu falo sobre o devido processo legal, que nada mais é que este inciso 54, ninguém será privado de sua liberdade sem o devido processo legal, quando eu falo nele, eu quero que você anote que nada mais é que um direito. Um direito fundamental. Professor, então o devido processo legal ele é um direito? Sim, é um direito assegurado a todos. Para ele ser condenado, para ele ser processado, temos que fazer observância, temos que ter observância ao devido processo legal. Sobre esses dois viés aqui, um aprofundamento necessário, beleza? Às vezes você vai fazer um concurso de polícia civil, a polícia militar não cobra tanto essa questão mais aprofundada, mais doutrinária, só que aqui é dentro do limite de cobrança para o seu concurso público. Sobre o aspecto material, quando eu falo que o devido processo legal, sobre uma análise, viés, sobre um aspecto material, eu estou querendo dizer que o juiz ele vai analisar cada caso concreto, na hora de fazer a aplicação, na hora de conduzir o processo ali. Então, eu até coloquei no material, aspecto material, análise de cada caso por si, análise de cada caso concreto. E quando eu falo devido processo legal sobre o aspecto formal, quer dizer seguir todos os procedimentos, todas as etapas processuais. Quando eu falo nesta palavra aqui, ó, formal, tá ligado diretamente à forma, à lei. Então, devido processo legal sobre o aspecto material. Temos que fazer uma análise de cada caso per si. Eu não posso pegar como uma fórmula de bolo e sair aplicando em todos os processos. Imagina, eu pego o processo do X, eu pego o processo do Y e aplico as mesmas garantias de forma deliberada, sem fazer uma sopesação. Não. Eu tenho que analisar cada caso durante o devido processo legal. Não é uma fórmula de bolo. E sobre o aspecto formal, eu tenho que obedecer, eu tenho que ter estrita obediência às etapas processuais. Eu até coloquei, ó, para intervenção do Estado, necessita-se de observância às etapas processuais. Eu preciso que você acompanhe no material quando eu falar, porque lá no material nós temos a literalidade. Eu não consigo colocar no quadro, e até também não fica didático, eu colocar no quadro a literalidade. E olha só, 80% das provas de concurso é cobrado Ctrl+C e Ctrl+V. Professor, eu faço um concurso de tribunal. Sim, quando você compreende a letra da lei, mesmo uma questão mais doutrinária, você consegue lograr êxito. Porque a doutrina, ela vem da interpretação do texto legal. Então, quando eu falar para você, acompanhe no material, eu preciso que você de fé e fato acompanhe. Por gentileza, beleza? Então, tranquilo, vamos dar continuação. E esse devido processo legal, ele é um princípio mais amplo. Então, vimos o processo penal. A perseguição do crime será regida por vários princípios. Um deles, devido processo legal. Deste princípio do devido processo legal, nós temos diversas decorrências. Quais princípios decorrem desse devido processo legal? Sobre o aspecto formal, tem as etapas, né? Tem as etapas. Quando eu for fazer a análise de cada caso concreto, eu vou assegurar garantias constitucionais. Assegurar garantias constitucionais quer dizer que eu estou falando de contraditório e ampla defesa. São alguns exemplos de garantias constitucionais. Então,
Note que eu coloquei 2.2. Então, trabalhamos o princípio do devido processo legal. Deste princípio do devido processo legal, temos algumas decorrências. Quais são? Contraditório, ampla defesa, nemo tenetur sedetegere, que é não autoincriminação. Você tem direito a não produzir prova contra si. Beleza? É um direito, é uma garantia constitucional decorrente do devido processo legal. Então, o segundo princípio, que nada mais é que uma decorrência do devido processo legal, é o contraditório e ampla defesa. Né? Se você for fazer uma análise aqui da linguística, questão de português mesmo, de interpretação, você já consegue extrair algumas informações. O que quer dizer contraditório? Professor, quer dizer contradizer. Isso mesmo. Contraditório e ampla defesa. São garantias constitucionais. A previsão está no artigo 5º, tá vendo aí, ó, inciso 55. Acompanhe no seu material a literalidade. Aos litigantes, eu vou ler aqui e você acompanhe. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo, olha que interessante, processo judicial ou administrativo. Quando eu falo em processo administrativo, eu estou me referindo, por exemplo, a um PAD. Processo administrativo disciplinar. Tenho que ter observância ao devido processo legal? Sim, tenho que ter observância. Ah, mas o processo é administrativo. Aqui falou processo judicial? Não. Falou devido processo legal. Seja um processo administrativo, seja um processo judicial. Beleza. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados contraditório e ampla defesa. Outro direito. É um direito também. Este princípio é um direito assegurado. Contraditório e ampla defesa com meios e recursos a ele inerentes. Quando eu digo contraditório, quando eu falo em contraditório, não quer dizer apenas contradizer. Ah, professor, o contraditório quer dizer que eu tenho o direito de refutar tudo que for imputado a mim. Fulano falou que eu matei, eu venho e vou contradizer aquilo. Não, eu não matei, mas não é simplesmente apenas isso. Quando eu falo em contraditório, eu estou falando ao direito de presença, de você presenciar todos os atos do processo. Você está exercendo o seu contraditório. O direito à informação, o direito a você ter ciência do que está sendo imputado a você, certo? Receber uma denúncia, uma exordial acusatória, vamos falar um nome mais bonito, que nada mais é que a denúncia, exordial acusatória, você receber, olha, você está sendo denunciado, está sendo imputado a um homicídio a você, porque você feriu uma norma de direito material, viu? O direito ele é um só. Quando você consegue compreender o direito como um todo, fica mais fácil a absorção do conteúdo. Nós dividimos para ficar mais fácil a compreensão. Então, o direito ele é um só. Direito público, depois direito privado. Aí, quando você vai estudar as normas de direito público, nós vemos direito penal, direito processual penal, dividindo para ficar mais fácil. Só que eles estão interligados. Por quê? Se você fere uma norma de direito material, um homicídio, o processo penal entra em ação. Entrou em ação, vamos assegurar todas as garantias. E o contraditório, direito de presença, de você presenciar todos os atos, a informação, o direito de reação, que é o próprio contraditório mesmo, é o contradizer, é o direito de refutar tudo aquilo que está sendo imputado a você. Este é o contraditório, bem tranquilo. Direito à ampla defesa, eles gostam de trazer um peguinho em questões. Quando eu falar em ampla defesa, que tem a previsão também no inciso 55, nós dividimos ela em dois substratos, que seria a defesa técnica e a autodefesa. Ampla defesa nada mais é que usar todos os meios e recursos a ele inerentes. Quando a Constituição fala, aos litigantes em processo judicial ou administrativo, aos acusados em geral, são assegurados contraditório e ampla defesa com meios e recursos a ele inerentes. Porém, essa ampla defesa seria um gênero, que temos duas decorrências, defesa técnica e autodefesa. E eu preciso que você coloque no seu caderno, por mais que nós tenhamos isso no material também, quando eu falar em defesa técnica, essa defesa técnica é aquela exercida pelo advogado, na verdade por quem tem capacidade postulatória. Então, defesa técnica exercida por quem tem capacidade, olha só, capacidade de postulatória, beleza? Capacidade postulatória. Essa defesa técnica, ela é dispensável? Ela é indispensável como que é? Cara, a defesa técnica, muito cuidado, ela é indispensável, ela é indisponível e irrenunciável. Coloque essas três características, por gentileza. A ampla defesa, de maneira geral, ela divide-se em defesa técnica e autodefesa. Essa defesa técnica, que inclusive tem âmbito de inquérito, muito cuidado. Gente, defesa técnica é a presença do advogado ali, por exemplo, aos autos do inquérito, aos procedimentos realizados em âmbito de inquérito. É uma defesa técnica, beleza? É uma defesa técnica, o advogado acompanhar ali os processos, né?
tranquilamente. E autodefesa, que essa é o oposto, seria renunciável. Então, defesa técnica você tem que colocar irrenunciável. Você não pode abrir mão da sua defesa técnica. Você chegar no processo e falar assim, não, eu não quero a presença de um advogado. Se você falar que não quer a presença de um advogado, o Estado nomeará um defensor público para você. Por quê? Dada a indispensabilidade, eu até coloquei essa característica aqui, ó, da defesa técnica. Então, defesa técnica, coloque irrenunciável, indisponível, tranquilo? E o que? Irrenunciável, indisponível. E aqui na autodefesa seria disponível e renunciável. Então, vou colocar aqui para você, ó, na autodefesa, ela seria renunciável e disponível. Beleza? Você pode abrir mão. A autodefesa é realizada por você. Beleza? Quando você invoca o direito ao silêncio, você está abrindo mão da autodefesa. Você está renunciando. Você está disponibilizando dela. Beleza? Então, são opostos aqui, mas são decorrências da ampla defesa. Defesa técnica, exercida por advogado, por quem tem capacidade postulatória. A autodefesa já é o oposto, é exercida por você mesmo. Quando você invoca o seu direito ao silêncio, você está exercendo, você está abrindo mão, na verdade, dessa autodefesa. Renunciável, disponível. Tranquilo? E aí, eu coloquei até essa observação, muito importante, indispensabilidade da defesa técnica. A previsão que essa defesa técnica é indisponível, que ela é irrenunciável, que você não pode abrir mão dela, está, primeiro, no artigo 261 do Código de Processo Penal. Está no material. Visualize. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Novamente, nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido. Cara, o processo está rolando, em caso que não tiver suspenso, em algumas hipóteses, temos hipóteses de suspensão, mas vamos colocar que o processo está rolando, e não tem ali o acusado, porque ele está foragido. O Estado nomeará um defensor técnico para acompanhar os autos. Por quê? A defesa técnica indispensável, beleza? Artigo 261 e também na nossa Constituição Federal, no inciso 74 traz: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Então, a Constituição Federal também traz ali essa indispensabilidade da defesa técnica. O cara não tem dinheiro, não tenho como prover essa defesa técnica. O Estado, ele fornecerá para você. Para finalizarmos este bloco aqui, paridade de armas. O que seria esse princípio da paridade de armas? Paridade, se você for fazer na literalidade de uma tradução, seria igualdade. Então, calma aí. Paridade de armas, igualdade de armas. Pessoal, o Estado, ele é supremo, concorda? Ele é muito mais forte. Lá no direito administrativo, nós estudamos até que tem a supremacia do interesse público sobre o privado. O Estado, ele é soberano, ele é muito mais forte. Ele é muito mais forte que o particular. Quando nós trazemos esse princípio da paridade de armas, visa o quê? Eu coloquei assegurar igualdade de tratamento entre as partes. Porque se você não consegue assegurar igualdade de tratamentos, nós até estudaremos um princípio decorrente aqui, que é o favor-rei. Favor-rei nada mais é um princípio que assegura alguns benefícios apenas para o acusado, apenas para a defesa. Porque se você não assegura algumas coisas a mais para o acusado, o Estado ele acaba exercendo preponderância sobre o acusado. E a intenção não é essa. A intenção é o quê? É igualdade de armas. Neste jogo, que seria a persecução penal, né? Temos a parte de investigação, depois a parte do processo. Neste jogo, nós temos o quê? Nós temos que assegurar paridade de armas. Assegura igualdade de tratamento entre as partes. Eu coloquei este princípio de paridade de armas, que é igualdade de armas. Decorrente, coloquei no material, acompanha aí, ó. Decorrência do princípio do contraditório, assegura igualdade de tratamento entre as partes, acusação e defesa têm os mesmos mecanismos, beleza? Então, se eu forneço um recurso para a defesa, né, eu vou fornecer um recurso também, o quê? Para o Ministério Público, para tentar igualar. E temos alguns benefícios que são exclusivos de quem? Do acusado. Visando o quê? Visando o quê? Visando essa igualdade. Por isso nós estudaremos o princípio, mais adiante aqui, no segundo bloco, estudaremos o princípio do favor-rei. O que seria esse princípio do favor-rei? O princípio que visa assegurar alguns benefícios a mais para o acusado. O rei como se fosse, nesse exemplo hipotético, como se fosse o acusado, favor-rei. Vai conceder alguns benefícios. Tranquilo? Então, de forma geral, vimos aqui, primeiro, a matéria trabalhada, processo penal, adentramos no conceito, é sempre importante isso, você tentar conceituar a matéria para você compreender como um todo.
conceito de processo penal, normas, regras, princípios. Afinal, este é o tema da aula. Princípios processuais ou princípios constitucionais. Porque o que nós vimos até agora, todos estão previstos onde? Constituição. Devido ao processo legal, onde está a previsão constitucional? Ah, já falei, né? A previsão legal está na Constituição. Previsão legal. Contraditório e ampla defesa, que são decorrências, está previsto na Constituição também. A paridade de armas não tem previsão legal, mas esse princípio da paridade de armas, ele é uma decorrência do contraditório e ampla defesa, beleza? Então, compreendemos aqui, ó, contraditório, ampla defesa, defesa técnica, autodefesa, no mais, no que tange a estes princípios aqui, nós trabalhamos aí no seu material, beleza? Vamos aí no segundo bloco dar continuidade aos princípios. Eu preciso que você compreenda como um todo o processo penal. E de forma bem light, nós vamos construindo conhecimento aqui ao decorrer desse curso. Afinal, o nosso intuito aqui é facilitar, é desmistificar todo esse trabalho aqui para você. Pegar e falar assim, não, isso daqui é tranquilo. Quando você for fazer questões, você verá que não tem muita novidade. Inclusive, vamos fazer uma questão, antes da gente finalizar esse bloco, que está no seu material. Assinale a alternativa incorreta. Alternativa A, veja só. O direito à ampla defesa abrange a autodefesa. Direito à ampla defesa abrange a autodefesa. Correto. Está pedindo a incorreta. B. A retirada do réu da sala de audiência não precisa ser motivada pelo juiz. Essa é a afirmativa B. Deixa em stand-by. Vamos na C. O direito de o réu estar presente à produção da prova testemunhal decorre do direito de autodefesa. Correto. Né? O processo penal, ele assegura o direito do réu presenciar ali, por exemplo, a reprodução simulada dos fatos. Veja só, o Instituto da Reprodução Simulada dos Fatos, nós estudaremos lá dentro do inquérito policial, é uma das diligências facultativas pelo delegado para ele realizar. Esse direito, né, de reprodução simulada dos fatos que o delegado tem, né, essa facultatividade que ele tem para realizar, o réu pode acompanhar. Então, o direito de o réu estar presente na produção da prova testemunhal, que é outra hipótese também, decorre do direito de autodefesa. Correto. D. O direito de autodefesa é renunciável. Vimos aqui, autodefesa, ela é renunciável e disponível. Correto. E. A retirada do réu da sala de audiência, quando sua presença ou atitude possa prejudicar a verdade do depoimento, não viola o direito de autodefesa. Gente, por mais que nós não trabalhamos A, B e A, o nosso gabarito é AB, porque a retirada do réu da sala de audiências precisa ser motivada. A, ela está correta, porque essa retirada do réu da sala de audiência, quando gerar constrangimento para a vítima, né, gerar um processo de revitimização ali, você pode retirar o réu da sala de audiência, desde que motivado. Então, a incorreta, portanto, seria o gabarito B, porque não precisa ser motivada, ora, precisa sim ser motivada essa retirada, beleza? Então, vamos dar uma pausa, vai lá tomar água e nós voltamos no segundo bloco para darmos continuidade aos princípios do processo penal, beleza? Você verá que é bem tranquilo. Professor, é só isso? É bem simples assim mesmo? Sim, princípios do processo penal é uma questão que você tem que ir para acertar. Você não pode se dar o luxo de perder uma questão dessa na prova. Afinal, como pode ser cobrado? Ele trazer uma historinha e trazer no meio dessa historinha alguma dessas garantias e perguntar o nome do princípio. A garantia já diz o nome do princípio. Contraditório, garantia de contradizer. Aí trazer, fulano, ele deve ser informado dos atos. Calma aí, direito de informação. Direito à informação dos atos do processo. Esse direito à informação está ligado intrinsecamente ao contraditório, beleza? O fulano não quis exercer ali sua autodefesa, não quis presenciar a produção da prova testemunhal. Ele está renunciando à autodefesa, beleza? Nós veremos a súmula de número 5 também, a súmula vinculante de número 5, que fala que no processo administrativo disciplinar, já até coloquei do lado. Isso aqui é um 5, viu, pessoal? Vamos colocar, ó, 5, número 5. Beleza? Súmula número 5. O que diz essa súmula de número 5? Que aqui no processo administrativo disciplinar, a defesa técnica é dispensável. Então, ela sempre será indispensável, temos a exceção da súmula de número 5, porém, isso está no seu material para você ler aí na literalidade, beleza? Tamo junto, fica aguardando você no próximo bloco para darmos continuidade, beleza?